Então, cara, isso é muito legal, né? Eu conheci o futebol através do meu pai, né? Desde eu tenho uma foto criancinha no berço e uma chuteira dentro do berço. E não à toa, tem 2 jogadores na família, né? São eu e meu irmão também virou um atleta profissional de futebol. Então acho que meu pai e minha Goleiro, mãe... né? Meu pai e minha mãe acertaram em cheio. Hoje ele está no Estrela Vermelha da Sérvia. Opa. Então assim, meu pai era um amante de futebol, tentou jogar profissionalmente, acabou naquelas circunstâncias ali no comecinho de profissional, acabou largando. Isso lá em BH? Isso em BH, e jogava aqui em São Paulo também, Tá. tentou vir aqui para São Paulo, Ribeirão Preto, para esses lados, acabou não dando certo. Então começou a jogar amador, né, e conseguir construir o nosso lar ali de acordo com o futebol no amador. Ganhava um dinheirinho, ganhava móveis e assim foi. Então eu sempre Ganhava acompanhei. móveis? Naquela época o pessoal não dava muito dinheiro, né? Dava um sofá, uma geladeira. Então meu pai, muitas coisas assim, ele acabou ganhando no futebol. Então eu vivia com ele todo final de semana, eu estava no campo, né? Não tinha como não ser jogador, então, com essa desde rotina aí, pô? 6 meses. Em alguns momentos minha mãe não podia ir, que minha mãe trabalhava, então meu pai me levava, me deixava com alguma mãe lá, algum parente que estava lá enquanto ele jogava. Então, assim, desde pequeno jogando futebol no campo. Você é mais velho que teu irmão? Eu sou mais velho, Então, 4 anos. Sim. E aí comecei a tomar gosto, até que em 2001, um olheiro do Cruzeiro me viu, né, num desse jogo do meu pai. No intervalo eu entrei no campo e estou fazendo embaixadinha com os jogadores que estavam na reserva. E aí o cara de fora olhou assim, Tinha esse quantos menino anos, tem quantos anos? Eu estava com 11, 12 anos, eu já jogava no Santa Teresa, que era um clube de bairro assim. Sim. E aí o cara me olhou assim e falou assim, esse menino aí tem quantos anos? Aí o cara falou assim, cara, ele é filho do Quinho, eu acho que ele tem uns 10, 11 anos. Assim, cara, não, se ele tivesse idade, eu vou levar ele pro Cruzeiro. O cara só de te ver fazendo uma embaixadinha ali, tocando na no bola terrão ali, ali, brincando com os caras, né? Ele falou isso. Aí, depois do jogo, falaram com meu pai pegou e falou assim, Resenha. resenha, isso aí não tem nada disso não e tal. E me contou, mas beleza, esquecemos. Fomos para casa, deu 2 dias depois, ele ligou pro meu pai. Ó, eu sou o rapaz lá que falei que gostaria de levar seu filho, é essa idade dele mesmo e tal. Você tem interesse em deixar ele fazer um teste no Cruzeiro? Meu pai, não, pode levar, ele vai sim. E aí foi marcado esse teste, eu fui pro Cruzeiro, fiz o teste e fiquei. Realmente fiquei no Cruzeiro, na base do Cruzeiro. Nisso eu fiquei 2 anos. Adoro essas histórias, tio. E aí fiquei 2 anos na base do Cruzeiro até que eu fui mandado embora. Ia ter uma competição em janeiro, quem não fosse para essa competição seria dispensado. Acabei sendo dispensado. E aí comecei a rodar, né, tudo isso, aquela história que todo jogador tem. Mas Isso moleque, já isso começou moleque, com 13, 14 anos, né? Isso meus pais sempre me acompanharam. Meu pai nunca me colocou, meus pais, né? Nunca me colocou a pressão de ser jogador de futebol. Eu só jogava mesmo porque eu gostava. Sim. Nunca teve aquela, você tem que virar jogador de futebol? Não. Não, eu digo, mas o ambiente Sim. favoreceu, né? O ambiente Você favoreceu. tava sempre ali, Só que né? assim, era uma coisa que eu tinha prazer, eu gostava. Meu negócio era jogar bola e soltar papagaio. Pronto. Top. Era É isso, minha Top. vida. Tava lindo. Então, assim, aí eu comecei a rodar um time aqui, um time ali, caí no América. No América Mineiro. Fiquei Legal. 1 ano de infantil. O que aconteceu no final do ano? Mandado embora. Caramba, você Já é e a o Cafu, segunda, hein? já é a segunda. Já é a segunda. Cafu, hein? Eu já tô contando, já é a segunda. Só- 2 de Cruzeiro e 1 Aí de continuei América. rodando e tudo mais. Só que aí eu volto, né? Eu volto pro América nos juniores, cara. Já com 18, Com 19 17 anos. para 18 anos. Aí um cara desses times que eu tinha passado, que era em Raposo, o Felipe era o diretor na época, falou, cara, eu vim trabalhar no América, você não quer vir fazer um teste aqui, não? Você falou, pô, mas eu fui mandado embora daí. Eu tava com o braço quebrado, porque eu tinha ido jogar num time no interior de Minas, que era profissional e tal, segunda, terceira divisão. E aí cheguei lá para jogar, aquela empolgação, quebrei o braço, não tinha estrutura nenhuma. Meu pai falou, cara, vem embora, vai ficar Ô com o Moisés, braço quebrado. nessa fase toda aí, você já tinha definido uma posição. Eu sempre fui meio campo, né? Mas eu sempre joguei às vezes de meia, às vezes de volante. Tá. Então, Era eu um- sempre já tive tava ali já tava adaptado naquela nessa região, parada já. Um 8,5 ali, né? Isso. Às vezes Tem alguns 8, treinadores às que vezes 10. gostavam um pouco mais, me colocavam para frente, outros me recuavam. Então, aí, quando eu voltei para BH, que eu tô em casa, o cara falou, vem cá fazer um teste e tal. Eu falei, cara, eu quero muito, mas eu tô com o braço engessado. Aí ele falou, não, tem que ser essa semana, porque vai começar a taça BH daqui 15, 20 dias. Se você passar, tem que te inscrever, tem poucos...
Falei, pode marcar segunda-feira. Falei, pai, apareceu essa oportunidade. Ele, Você com o braço faltava quebrado. 4 dias para me tirar o gesso. Meu pai falou assim, pode ir, tira isso aí, vai embora. Esse pau, filho. Vai embora. Aí tirei, o braço já estava ok e tudo. Fui fazer o teste e aí eu fiquei. Fiquei no América, o treinador gostou de mim, na época o Edson Ratinho. E aí comecei a dar minha sequência. A partir daí eu não saí mais do América, né? Eu fiquei ali 1 ano e meio já no Júnior, já subi pro Alexandre Matos profissional. estava lá nessa época? O Alexandre chegou um pouco depois. O Alexandre estava no profissional, né? Tá, Isso eu fui sim. para a base. Ok. E aí quando eu subo, o Alexandre já está no Que aí eu tá fiz chegando no profissional, fiz a exatamente. relação Ô, da Moisés, sua contratação dele. Exatamente. Nessa fase do... Só para não deixar passar desapercebido, não teve ali uma insegurança por causa do braço? Porque você ficou quanto tempo de gesso? Eu fiquei 26 dias. É, porque você não teve uma insegurança na hora que você tira o gesso Cara, e vai? a gente é ou- moleque, né? Tipo, você nem pensou no braço, não, assim? cara. Eu sempre fui muito aventureiro, assim, né? Sim. Meus pais sempre... Minha filha puxou isso de mim, minha esposa fica doida. Porque eu sempre fui muito espoleta. Meu negócio era jogar bola, correr, cair, quebrava, e já levantava de novo. Então, eu nunca fui de pensar muito, assim, sabe? Eu sempre, quando eu foco uma situação, eu não fico pensando no Sim. problema e tal. Eu prefiro Porque às pensar vezes na... uma insegurança, né? Num Claro. jogo de poderia corpo, numa acontecer. época. Mas então, natural. nos 2 primeiros dias eu fiz mais um treino físico. Porque naquela época, na nossa época, Sim. tinha muito treino físico, Pra né? Correr caramba. 1 quilômetro, não sei o quê. Você é louco. Então, meus primeiros treinos foi correr em volta do campo. Sim. E aí, como eu já conhecia o pessoal da América, da época que eu tinha passado, então o pessoal também entendeu Sim. um pouco esse lado. O treinador sabia Sim. que eu vinha de um braço quebrado, então teve toda essa situação. E aí, beleza, comecei ali no profissional e tudo. E aí, quando a diretoria do profissional me via na base e a da base conversava com o profissional, os caras falavam, cara, esse não está pronto para ir pro profissional. A América naquela época estava na Série C do Brasileiro e tinha caído para a segunda do Mineiro. A América chegou a disputar a segunda do Mineiro, não tinha dinheiro, estava num momento muito difícil, né, muito complicado. E aí, na época, cara, que eu estava ali fazendo a transição para o profissional, foi um momento que meus pais foram muito importantes, principalmente meu pai, foi muito importante para mim. Porque na base eu era uma unanimidade que eu estava preparado para ir para o profissional, eu era aquele jogador. Só que o treinador do profissional naquela época não entendia isso. E o América sempre foi um clube que precisou vender, precisou revelar para se manter. Natural, é assim. E aí o pessoal da base, a diretoria da base com o profissional falou, sobe ele, deixa ele treinando aqui para ele já ir. E nisso eu ficava treinando no profissional, mas o cara me colocava de zagueiro, onde sobrava ele me colocava. Sim. Até aí tudo bem, né? Faz parte, a gente vai aprendendo. Foi até bom para mim, no meu crescimento tático futuramente. Sim. Mas nessa hora você nem... Obviamente, você nem É lógico, vamos sabia embora. disso. Exato, não sabia. É. Mas aí tô lá treinando e tal. E aí num dia assim eu chamei, ou ele me chamou para conversar assim, ele me viu abatido e tal, o treinador. E aí ele falou assim, cara, por mim você nem estaria aqui. Falou pra você. Falou dessa forma comigo, por mim você nem estaria aqui. Eu não te vejo com potencial para um profissional e tal. E falou. Cara, aquilo mexeu muito comigo. Eu entendo. Aí eu fiquei bem... Todos bem- nós aqui, aí alguém eu falou fiquei alguma bem coisa nesse sentido abatido, pra nós. assim, e fui para casa. E aí tinha os amigos de bairro, que uns já estavam trabalhando na cidade, né? 17, 18 Sim. anos, já tinha um que fazia estágio e tal. Sim. E um amigo meu sempre comentava comigo, cara, tá tendo estágio lá na minha empresa e tudo mais, de telefonia, só ficar lá 6 horinhas atendendo telefone. Beleza, e comentando. Aí num dia eu tô em casa, meu pai fazendo um churrasco, a gente conversando assim, alguma coisa. Aí eu falei, pai, aconteceu isso aqui comigo. O treinador falou isso, isso e isso. E, cara, assim, querendo ou não, tem. Aí eu falei, o Diego trabalha lá, falou que tem, se precisar eu faço, né? Aí meu pai virou pra mim e falou assim, meu filho, Deus tem uma promessa na sua vida. Já me foi revelado que você tem uma promessa que você vai ser um atleta profissional. E enquanto eu estiver aqui, você vai ir atrás do seu sonho. Então, continua fazendo o que você tem que fazer, não briga com ele, vai lá, o que pedir para fazer, faz e deixa nas mãos de Deus. Faz só o que você tem que fazer. E eu tô aqui para te dar todo o suporte. Bem. E aí, pronto, cara, Ricardo. Caramba. E aí, Bonito, bem quando ele demais. falou isso, me deu um ânimo, assim, sabe? Uma tranquilidade. Porque você tava cabisbaixo. Porque eu tava muito Natural. para baixo, Pô, normal, claro. de um moleque. E aí voltei, comecei a treinar, cara. Sem falar nada com o Sem treinador. falar nada com ele, nem nada. Aí o América acabou a Série C, naquela época a Série C acabava tipo agosto,
Se você não classificasse ali, agosto acabava a competição. Aí não Se tinha mais você calendário. avançasse, era no máximo setembro. Sim. E aí o América foi o último classificado na Série C, ficou em 20º. E no ano seguinte criaria a Série D. Então o América ficou em 20º na Série C, para pelo menos manter aquela posição no ano seguinte. Porque se ficasse abaixo de 20º, não teria série. Aí o América foi em 20º e esse treinador foi mandado embora. Aí nisso que ele foi mandado embora, assumiu um novo treinador, Flávio Lopes, na época, e começou a dar treino. Um cara que era mais de Minas, assim, tudo mais, começou a dar treino. E aí começou a olhar para mim diferente, começou a me dar oportunidade. Até que um dia um volante machucou e ele me colocou para jogar. Cara, e a partir daí que ele me colocou para jogar, nunca mais saí. Comecei a jogar. No ano seguinte, foi o ano que... Aí chegou o Givanildo de Oliveira. Givanildo. E aí me Quantas deu... passagens tem o Givanildo? Nossa. Cara, No América, né? só no América eu peguei ele 3 vezes. Eu. O período que você Mas, ficou no América, ele cara, saiu e voltou saiu e 3 voltou. vezes. Imagina. Então, assim, foi um cara que foi do caramba, assim, pra mim. Me chegou, ajudou demais. É muita Porque, experiência, né? cara, além dele ser muito experiente, foi um treinador, assim, que pra mim foi muito importante, porque ele era homem. Muito homem. Era cara nordestino, papo reto. Não tinha conversa fiada Papo com reto. ele. Todo mundo, quem jogava, quem não jogava, gostava dele, porque não tinha história. Nossa, ele defendia o grupo pra Nossa, caramba. que missão É difícil. daquele hein? Que estilo missão Filipão, tudo. É aquela missão geração difícil que é essa, hein? difícil de É, ter. a velha guarda... O que joga ou não Exato. joga. Que missão. E assim, aí ele protegia, na época o América não tinha salário, ele ia lá, brigava pra dar um jeito de pagar salário pra gente. Aí não pagava, ele tirava do bolso, fazia um churrasco com o grupo e tal. Foi um cara, assim, sensacional. E aí, quem tava bem, jogava. Quem não tava, não jogava. E aí eu comecei a jogar. Eu com o Givanildo, o Danilo, que tá no Flamengo agora, seleção brasileira. Ô, Danilo. E quem era o banco do Danilo era o Evanilson, lateral da seleção também. Acho que você talvez... O Ivanilson não que jogou na Alemanha? É, ele, do Borussia. O Ivanilson, pô. Evanilson do Então, Borussia. Ele foi pra seleção brasileira, Eu lembrei do 9. A gente foi pra Não, Não, da o seleção brasileira, Ivanilson... lateral direito. Lateral direito. Sim, sim. Jogou no Borussia, o Dedé, com a galera vários toda. jogadores assim, um pouco mais de nome, e ele colocou eu e o Danilo pra jogar, cara, na Série C. E aí fomos campeões da Série C, né, jogando, e aí veio a partir daí começou a desenrolar minha carreira profissional. Então, assim, foi um começo difícil, muitas coisas aconteceram, e essas pessoas foram muito importantes. Sempre... Ó, que história legal. Primeiro a do teu pai. Pô, A bacana, do teu hein? pai, porque eu tive uma passagem muito parecida com essa. Eu sempre falo pro Chico Garcia aqui que o podcast tem sido uma escola, né? Porque a gente vai ouvindo histórias de jogadores que passaram aqui, ex-jogadores, enfim. E a gente vai se identificando, né? O Chico leva pro mundo dele, de vir de Porto Alegre, chegar aqui, aquelas oportunidades e tal. Eu também tive uma... Eu falo pro Chico quando termina o podcast, eu falo, caramba, Chico, eu fui um moleque, cara, privilegiado, porque eu entrei no São Paulo e fiquei no São Paulo a vida toda. Base toda, assim. Tem muitos que passaram aqui, né, Chico? Cara, eu fui mandado embora aqui, fui não sei o que, tal, fui Rodaram, rodando, né? não sei o que, tal. Até virar. Até acontecer alguma coisa, assim, né? O Damião, por exemplo, louco pra entrevistar o Damião aqui, o Leandro Damião, porque o Leandro Damião foi se profissionalizar já 20 com 20 e anos. poucos anos, né? Então, assim, deve ter uma história muito, muito legal. O meu pai teve uma passagem muito parecida, porque a gente vem de uma origem humilde. Sim. Cara, em algum momento meu pai falou, cara, eu vou te ajudar até a hora que der pra te ajudar. Sabe? Sim. Vai, filho, vai indo. A hora que eu falar, moiou, deu, mas vai indo. E aí, felizmente, isso, com 16 anos eu fui embora, assim, mas é importante, o que eu quero dizer com isso? A importância Suporte, exato, de algum momento da nossa trajetória, ter alguém que fala, vai, te Vai dá que eu esse tô suporte, aqui, vai né? que E você eu tô teve aqui, isso com seu qualquer pai, coisa. cara. Isso é uma coisa que eu prezo muito, né? Até pelos meus filhos, pelo Sim. meu casamento, porque, cara, você ter pai e mãe é um privilégio, assim, absurdo, né? cara? Você verdade. ter a pessoa para te orientar, porque ali não tem segunda intenção. É a Exato, realidade, é o coração, incondicional. é incondicional. É isso. E eles foram um papel muito importante, porque, como eu falei, eles nunca colocaram que, por mais que a gente tinha uma vida super difícil, eu não sou de periferia, não tive aquela vida de morar dentro de uma favela e tal, mas era uma vida muito difícil. No limite ali. Cara, não é nem no limite, é abaixo do limite mesmo. Eu era igual cigano. A gente morava numa casa, dava 3 meses, a gente não conseguia pagar aluguel, mudava para outra. O que seus pais faziam? O meu pai foi servidor público, né, policial, aí depois ele saiu, minha mãe trabalhava pro irmão dela numa elétrica, e aí, mas também era estável, né, uma hora tá trabalhando, outra não tá. 60%, eu acho. E aí eu do fiquei brasileiro. naquele negócio, morava 3 meses numa casa, morava na casa de
de parente, morava na casa... Então, eu morei, assim, uns 8 bairros diferentes. Não tive amigos, assim, porque você não cria aquele laço de amizade. Aquele vínculo, né? De vínculo. Então, assim, rodei muito. Mas sempre com meus pais do lado. Então, essa foi o diferencial da minha vida, foi ter meus pais próximos. Porque nos momentos mais delicados e difíceis, cara, se eu não tivesse Você tem teus pais em vida? Tenho meus pais em vida. Só pra E saber. hoje aproveito e curto muito eles, assim. E até uma das decisões de parar cedo é também pensando nesse Eles lado. moram perto de ti lá? Moram próximo. Privilégio. Que delícia. Então, Que assim, delícia. eu falo que eles foram fundamentais nesse ponto, porque eu nunca tive obrigação. Sempre prazer. Sempre prazer. Satisfação de bater uma bola. Vai. E- É seu sonho? e o Vai, Moisés? vai.